Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula 13, separação de misturas. E antes da nossa aula, eu queria perguntar se vocês têm dúvidas sobre as aulas anteriores. Hoje vamos utilizar aulas 5 e 6 do volume 1 da apostila da ICSAG, Sistemas. Aqui no comecinho, esse capítulo vai falar um pouco sobre matéria, sobre teoria atômica de Dalton. E aí, então, fala de átomos, de elemento químico, falamos já sobre esse assunto, fala um pouco sobre molécula, e aí inicia, né, aqui com sistemas materiais, onde fala sobre sistema. E é aqui que vamos começar a nossa aula de hoje. Depois desse capítulo, vamos também, na aula de hoje, trabalhar o próximo capítulo, que é o objetivo da nossa aula de hoje, falar sobre separação de misturas, na aula 7 e 8 de análise imediata, também, né, do volume 1 da apostila da ICSAG. Então, temos esses dois capítulos para a gente estudar na aula de hoje. Eu peço que vocês leiam esse material, né, esses dois capítulos, aula 5, 6 e 7 e 8 da apostila, tá? Façam teoria na prática, resolvam os exercícios que eu vou deixar para vocês no Drive, tá? E no final da aula eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem também. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar falando de sistemas materiais, né? Antes da gente falar realmente sobre separação de misturas, vamos falar primeiro sobre sistemas materiais. Sistema, como a gente já falou, é uma porção de matéria que, em geral, é isolada para análise ou estudo. Podem ser classificadas de duas formas, quanto à constituição, né, composição, substância pura, ou simplesmente a gente pode chamar somente de substância, ou mistura, né? Então, temos a substância e a mistura, ou substância pura e mistura. Quanto ao aspecto visual, homogêneo ou heterogêneo, né? E esse aspecto, né, visual nem sempre é confiável se usar apenas, né, com a visão humana. Então, a gente tem que utilizar outras ferramentas para identificar se a classificação, né, homogêneo ou heterogêneo é correta apenas ali com a visualização humana, né? Então, a gente vai usar outras ferramentas para essa classificação. Esses critérios não são excludentes. Ele pode ser substância pura com aspecto homogêneo ou pode ser substância pura com aspecto heterogêneo e mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, esses critérios eles podem se mesclar, né, se relacionar. Substância pura ou simplesmente substância. É a espécie da matéria constituída por moléculas quimicamente iguais. Então, no começo dessa aula, na apostila, vai falar um pouco sobre o modelo de Dalton, né, o modelo bola de bilhar, e através desse modelo podemos entender como uma substância pura pode ser classificada como simples ou composta. A substância pura, que seria a substância simples, formada por um único elemento químico, ou seja, um único tipo de átomo, independente da sua quantidade. Como exemplo, nós temos aqui, nessa representação, né, do modelo de Dalton, temos aqui moléculas de H2, né, o gás hidrogênio, e temos também molécula de oxigênio, né, de gás oxigênio com O2. Então, são os exemplos aqui da substância pura simples, né? Ou substância simples apenas. E aqui também temos substância pura composta ou só chamado de composto, que é formado, né, por mais de um elemento químico, ou seja, mais de um tipo de átomo, como é o caso da água, né, da molécula de água H2O. Tá? Aí aqui temos uma equação, né, de gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, produzindo moléculas de água. Aqui, né, duas moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio produz duas moléculas de água, tá? Mas só para a gente ver, né, essas classificações, né, de substância simples e composto. Mistura. É uma espécie de matéria formada literalmente pela mistura de duas ou mais substâncias puras. As misturas têm composição química variável, ou seja, a proporção de cada uma das espécies que a compõem é variável. Como exemplo de mistura, nós temos a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas de carbono e hidrogênio. Ar atmosférico também é um exemplo de mistura, que no ar atmosférico não temos apenas gás oxigênio, temos também nitrogênio, temos também o gás carbônico e entre outros.
e o álcool hidratado, né, que na verdade é o álcool etílico e a água, né, que formam essa mistura do álcool hidratado. Tipos de misturas. Nós temos mistura homogênea, que apresenta um aspecto uniforme e propriedades iguais em todos os seus pontos. São chamadas de soluções, então toda vez que a gente fala sobre soluções, estamos nos referindo à mistura homogênea, né? Mistura homogênea e soluções significam a mesma coisa. Todas as misturas de quaisquer gases são sempre misturas homogêneas. Então, se a gente falar de mistura de gases, é mistura homogênea e não tem o que discutir, tá? Mistura heterogênea. É a que apresenta aspecto não uniforme e propriedades variáveis de um ponto a outro. Então, ali nessa mistura, a gente vai ver, não vai ver ali uniforme, né? A gente vai ver pontos ali onde vai haver diferença, né? Nessa mistura. E aqui temos uma espécie de fluxograma, né? Aqui é matéria e podemos ter matérias, substâncias ou misturas. Nas substâncias podendo ser simples ou compostas e as misturas podendo ser homogêneas ou heterogêneas. Fases de um sistema. Fase é cada uma das porções homogêneas que compõem o sistema heterogêneo. Então, dentro de um sistema heterogêneo, nós vamos ter fases onde vai separar porções, né, partes homogêneas desse sistema. A fase pode ser contínua ou pode ser fragmentada. Fase contínua, né, tem ali uma totalidade, e fragmentada a gente vai ter pedaços. A mistura de água e óleo apresentam duas fases, uma porção homogênea constituída pela água e a outra constituída pelo óleo. A mistura de água, sal e areia apresenta duas fases, mas que temos aqui três componentes, né, do água, sal e areia, nós vamos ter apenas duas fases. Uma porção homogênea vai ser formada pela água contendo sal dissolvido, então temos água e sal, e uma fase sólida constituída pela areia. O granito, pedra muito utilizada em construção, tem três fases sólidas, que é o quartzo, mica e feldspato. Quanto ao número de fases, os sistemas são classificados como sistemas monofásicos, onde tem uma única fase, então é um sistema homogêneo. Sistema bifásico, que temos duas fases. Trifásico, com três fases. Tetrafásicos, com 4 fases. E polifásicos, com 5 ou mais fases, né? Possuem mais de uma fase. Nesses sistemas bifásicos, ou trifásicos, tetrafásicos, polifásicos, né, acima de duas fases, nós temos sistemas heterogêneos. Não confunda fase e componente de uma mistura. Fase é cada porção homogênea independente uma da outra de um sistema. Então, a gente tem porções homogêneas e essas porções são fases. Agora, componente é cada tipo de matéria que constitui um sistema. Por exemplo, temos o sistema água mais sal, completamente dissolvido. Então, o sal está completamente dissolvido na água, mais o açúcar completamente dissolvido, mais óleo, mais gelo. Apresentam, então, 3 fases. Então, a gente tem ali o açúcar e o sal dissolvido completamente na água, mais o óleo e mais o gelo. Então, nós temos uma fase líquida, formada pela água contendo o sal e o açúcar dissolvido, uma fase líquida formada apenas pelo óleo, uma fase sólida correspondente ao gelo e 4 componentes: água, sal, açúcar e óleo. Note que o gelo também é água, então a gente não vai ter um quarto componente, o gelo. Não, o gelo é a água, só que no estado sólido, né? Então, ali nós temos apenas 4 componentes e 3 fases. Alotropia é a característica que alguns elementos químicos possuem de formar várias substâncias simples diferentes, formas ou variedades alotrópicas, ou também pode ser chamado de alótropos. Temos aqui o exemplo, né, do oxigênio, que forma alótropos. Temos o ozônio, né, que é uma forma alotrópica do elemento oxigênio e possui propriedades muito diferentes das do oxigênio. Enquanto o gás oxigênio é inodoro e incolor, o gás ozônio tem coloração azul e odor característico. Então, temos aqui o elemento oxigênio, temos o gás oxigênio, né, uma substância simples, gás oxigênio, a fórmula O2,
A atomicidade, né, um diatômico, onde é formado por dois átomos, né, um ligado ao outro. E temos também o gás ozônio, né, que a fórmula do gás ozônio é O3, então temos 3 átomos, por isso triatômico. E a figura no espaço, né, o arranjo espacial, são 3 átomos de oxigênio interagindo entre si. Temos aqui o fósforo, né, onde temos o fósforo branco e o fósforo vermelho, né? O fósforo vermelho também é chamado de fósforo amarelo. O fósforo branco é bastante tóxico e forma cristais que se fundem a 44 graus Celsius e queima espontaneamente em contato com o ar ou em atmosfera de oxigênio. O fósforo vermelho, também chamado de fósforo amarelo, né, como a gente já falou, não é tóxico e apresenta-se como um pó inodoro que se funde a 72 graus Celsius, tá? Que é graus. E queima em atmosfera de oxigênio somente por aquecimento. Então, eles têm propriedades diferentes, né? Então, se trata, né, do mesmo elemento químico, o fósforo, mas formam alótropos, né? Substâncias simples diferentes com propriedades diferentes também. Então, aqui no fósforo branco, a fórmula P4, tetraatômico, e aqui temos um arranjo espacial aqui, e temos o fósforo vermelho, né? PN, né, fórmula PN, né, N sendo um número natural qualquer, ou apenas P, né, que se refere ao fósforo. É macromolécula, onde temos aqui várias, em cadeia, né, esse arranjo em cadeia, onde tem vários aqui. Por isso que é macromolécula. Em 1985, foi divulgada em uma publicação científica a descoberta de uma molécula tridimensional de carbono, na qual 60 átomos formam uma esfera com 12 pentágonos e 20 hexágonos, como uma bola de futebol. Em homenagem ao arquiteto e pensador norte-americano Buckminster Fuller, eu acho que é assim que se pronuncia, a molécula foi denominada Buckminster fullereno, ou simplesmente Buckball, ou fullereno, que a gente fala fullereno, né? Além do carbono 60, né, que a gente tem 60 átomos de carbono, outras formas de fullereno também são encontradas como 70 carbonos, 76 carbonos, 84, 92 e 540 carbonos. Então aqui nós temos, né, os alótropos de carbono. Temos o grafite, N ou apenas C, tá? A fórmula do grafite é uma macromolécula, como todos os outros alótropos de carbono. Aqui temos o arranjo, né, espacial. Temos o diamante. Aqui o arranjo espacial, ele é totalmente organizado, tá? E aqui temos o fullereno, né? Que tem essa fórmula aqui um pouco diferente. Perceba, né, a diferença desses arranjos espaciais. E temos também o grafeno. Aqui tem o exemplo no grafite, diamante, fullereno e grafeno. Tem também nanotubos, né, que também é alótropo do carbono. Eu acredito que já deixei essa imagem aqui em alguma aula anterior para vocês, eu não lembro exatamente qual aula. Pedi para vocês verem essa imagem, lerem esse material. Não sei se vocês leram, mas caso vocês não tenham lido, esse é o momento, né? Então, vou deixar isso aqui para vocês verem. E caso você já tenha visto, caso você já tenha lido, eu peço para que leiam de novo, porque são alótropos de carbono, né? Se tratam do mesmo elemento químico, mas com propriedades diferentes. O enxofre também, temos aqui o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Temos aqui a fórmula dos dois alótropos, se trata de macromolécula, e aqui tem a figura espacial, né, o arranjo espacial. Ambas as estruturas são ciclos, mas as moléculas se apresentam em arranjos diferentes, que resultam em cristais de formatos diferentes e com propriedades diferentes. O monoclínico se apresenta na forma de cristais opacos e em formato de agulhas, enquanto o rômbico, né, mais comum, se apresenta na forma de cristais mais transparentes e maiores. Tá? Se trata do mesmo elemento químico, mas temos alótropos que têm propriedades diferentes. Vamos falar sobre fenômenos também. Para a ciência, fenômeno é qualquer acontecimento, fato, ocorrência da natureza. Quando ocorre um fenômeno, né, uma transformação, a alteração do sistema que se está estudando. Ou seja, os estados inicial,
e final são diferentes. Consideramos como sistema um conjunto de materiais isolados para fins de estudo, né? A gente já falou sobre o que é sistema, então uma porção que a gente vai utilizar para estudo. Costumam-se classificar os fenômenos em dois tipos. Temos o tipo físico, quaisquer transformações sofridas por um material sem que haja alteração na sua composição. Então, exemplo, né? Suponha que você tem uma tábua, né? Um pedaço de madeira, e a corte em partes para fazer, por exemplo, uma estante. Vamos construir um móvel de madeira. Essa fragmentação da tábua é um fenômeno físico, pois a constituição íntima da tábua inicial e as partes obtidas são exatamente as mesmas. Então, quando você pegar essa tábua e você partir, não vai deixar, não se trata de compostos diferentes, né? Então, a tábua inteira ou a tábua em pedaços, se trata, né, de madeira. Então, por isso a gente não está alterando a sua composição. Outros exemplos é a laminação de metais, o amassar de papel, a quebra de uma pedra. Qualquer mudança de estado físico, não estamos alterando a composição do que a gente está transformando, né, da matéria que estamos utilizando ali. Temos também o fenômeno químico. Quaisquer transformações sofridas por um material de modo que haja alteração na sua composição. Então, aqui a gente vai alterar a composição, não é no caso do estado físico, né? No caso físico a gente não altera, no fenômeno físico não alteramos a composição, no fenômeno químico alteramos a composição. Exemplo, se aproximarmos um fósforo aceso em um pires com álcool, esse começa a queimar. Essa queima é um fenômeno químico, pois é a alteração da constituição íntima do álcool, que ao interagir com o oxigênio do ar, se converte em gás carbônico e água, além de liberar energia. Isso nada mais é que a equação de combustão, né? Equação de queima, onde o etanol, né, um álcool, vai reagir com o oxigênio, né, com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água, né? É a equação de combustão, a equação de queima. Então, aqui, balanceada, né, nós temos uma molécula de etanol reagindo com 3 moléculas de gás oxigênio, produzindo 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Outros exemplos, a formação de ferrugem, a transformação do vinho em vinagre, a fabricação do pão, o apodrecimento de uma fruta, a decomposição de matéria orgânica, a fotossíntese, a respiração celular, etc. Né? Qualquer transformação sofrida por um material de modo que haja alteração de composição se trata de um fenômeno químico. Temos agora, vamos começar a falar agora sobre os métodos de separação de mistura, que é o objetivo da nossa aula. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras, por isso fazemos uso de métodos de separação se quisermos obter uma determinada substância pura. Para a separação dos componentes de uma mistura, ou seja, para a obtenção separada de cada uma das substâncias puras que deram origem à mistura, utilizamos um conjunto de processos físicos denominados análise imediata. Então, a gente está falando de fenômenos físicos, né, transformações físicas e não de transformações químicas. Esses processos não alteram a composição química das substâncias que formam uma dada mistura, portanto, tratam-se de fenômenos físicos. A escolha do melhor método para a separação de misturas exige o conhecimento prévio de algumas das propriedades das substâncias presentes. Se tivermos uma mistura de açúcar e areia, por exemplo, devemos saber que o açúcar se dissolve na água, ao contrário da areia, então a areia não vai se dissolver na água. Muitas vezes, dependendo da complexidade da mistura, é necessário usar vários processos diferentes numa sequência que se baseia nas propriedades das substâncias presentes na mistura. Então, conhecer a mistura é muito importante para você conseguir separá-la. Alguns dos métodos de separação são tão comuns que nem pensamos neles como tais. A escolha dos grãos de feijão, que é a catação, a separação de amendoim torrado de suas cascas através da ventilação, são alguns exemplos de separações que utilizamos no dia a dia. Então, aqui, vamos começar falando sobre misturas heterogêneas, sólido-sólido. Então, aqui nós temos a catação, né, como a gente já falou, separam-se os componentes sólidos usando a mão ou uma pinça, como escolher feijão, a gente vai tirar as pedras, os grãos desejados ou outras coisas que estão ali que não é do nosso interesse, restando apenas o feijão. Isso a gente pode pegar com a mão, né, separando com a mão, ou com o auxílio de uma pinça, por exemplo. Temos a ventilação, o sólido menos denso é separado por uma corrente de ar, exemplo, a separação dos grãos de arroz
de suas cascas, né, que são arrastadas pela corrente de ar. A gente pode também, por exemplo, como foi falado no slide anterior, né, da separação do amendoim torrado de suas cascas. A gente pode colocar ali num recipiente, né, por exemplo, uma bandeja, um prato, uma peneira que seja, e a gente vai, né, aquelas cascas, elas vão se soltando, né, você pode movimentar, essas cascas vão se movimentando com o atrito, né, vão soltando do amendoim torrado, e a gente pode assoprar, né, eu lembro de fazer isso, né, de ver os meus avós fazendo isso, né, assoprando ali aquele amendoim torrado, e as cascas, elas iam, né, voando, né, por conta dessa corrente de ar. Então, é um método de separação, a ventilação. Temos a levigação, o sólido menos denso é separado por uma corrente de água. Exemplo, a separação no garimpo de areia e ouro. A areia ela é menos densa, é arrastada pela água corrente, e o ouro, que é mais denso, permanece no fundo da bateia. Recipiente semelhante a um prato. Então, a gente tem ali um prato, onde vai ter ali o que é o interesse, que é o ouro, mas temos ali o que não é de interesse, que é a areia. A gente vai passar uma corrente de água, e a água vai acabar carregando a areia, restando apenas o ouro por ser mais denso. Temos a separação magnética. Um dos sólidos é atraído por um ímã. O exemplo é a separação em larga escala de alguns minérios de ferro de suas impurezas. Então, a gente vai aproximar ali um ímã, e aí os sólidos vão ser atraídos por esse ímã, a gente vai retirando isso. Restando apenas o material de interesse que não vai ser atraído pelo ímã. Então, ele não pode ter essa atração magnética, né, com o ímã. Tem que conhecer ele para utilizar, por exemplo, esse método também. Cristalização fracionada. Todos os componentes da mistura são dissolvidos em um solvente que, em seguida, sofre evaporação, provocando a cristalização separada de cada componente. Essa técnica é baseada na diferença de solubilidade dos sólidos, e a cristalização pode ser induzida por mudanças na concentração, temperatura e etc. Um exemplo é a obtenção de sais a partir da água do mar nas salinas. A evaporação da água permite a cristalização de diferentes sais, sendo que o último a ser obtido é o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. Então, aqui todos os componentes vão ser dissolvidos em um solvente que vai sofrer evaporação, e isso vai provocar a cristalização de cada componente. Quando essa evaporação ela ocorrer, quando essa evaporação ocorrer, vai acabar formando, né, os cristais, né, o cubos ali do sólido, onde cada componente vai ter o seu próprio cristal, né, por isso que eles vão estar separando. Quando a gente pode utilizar, por exemplo, aquecimento, os cristais eles vão ter um tamanho menor, ou eles podem também esfarelar, então vai ser mais complicado você separar todos eles ali no estado sólido. Mas também pode ser utilizado, né, o aquecimento para agilizar o processo, né, de desprendimento ali do líquido, né, que seria o solvente utilizado no processo. Dissolução fracionada. Um dos componentes sólidos da mistura é dissolvido em um líquido. Exemplo, a mistura de sal e areia. Colocando essa mistura em um recipiente com água, então nós temos a mistura de sal e areia e vamos adicionar água. O sal irá se dissolver e a areia se depositará no fundo do recipiente. Na sequência, uma filtração separa a areia, né, que é a fase sólida da água salgada, né, a água mais o sal, que seria a fase líquida, e evaporando-se a água, obteremos o sal. Aqui nós temos essa imagem foi retirada da apostila da EXAG. A salina Peixe-Boi foi inaugurada no dia 29 de outubro de 2011. Está localizada na zona rural do município de Porto Mangue, no Rio Grande do Norte, a 90 quilômetros da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Conta com uma área salgada utilizada de 2.500 hectares. Em sua primeira colheita já foram produzidas cerca de 240 mil toneladas de sal, o equivalente a 35% de sua capacidade. Atualmente, a mesma oferta cerca de 90 empregos direto. Peneiração ou tamização, usada para separar sólidos formados por partículas de dimensões diferentes. Exemplo, a separação da areia e do cascalho, pedras nas obras de construção civil. Tem, por exemplo, eu fui numa indústria onde vinha um caminhão, aquelas com caçamba, né, com
com a areia misturada com cascalho, enfim. E aí subia lá numa parte bem superior, né, bem alta, e de lá essa caçamba ela tombava, né, o que tinha ali dentro, né, a areia e o cascalho, terra, enfim. E aí ia passando por várias peneiras, né, várias peneiras de tamanhos diferentes, que ia separando a areia que ia lá embaixo, dos cascalhos maiores, enfim. E ali mesmo, nessas peneiras já vinha como se fosse uma pá, né, que ia retirando e ia já armazenando separadamente, de acordo com os tamanhos. Então, isso é muito utilizado na construção civil, né? Chamado de peneiração, porque são várias peneiras ali que estão separando por tamanhos, né? Dimensões diferentes. Aqui temos misturas heterogêneas sólido-líquido. Vamos utilizar, então, a fusão fracionada, usada para separar sólidos cujos pontos de fusão são muito diferentes. O exemplo, como podemos separar uma mistura de ferro, chumbo e estanho? O estanho funde-se a 231 graus Celsius, o chumbo a 327 graus Celsius, então uma temperatura de fusão superior, e o ferro a 1536 graus Celsius, ainda mais elevado, né, a temperatura de fusão. Então podemos derreter ou fundir primeiro o estanho, depois o chumbo e por último o ferro. Cada metal ao derreter-se é separado dos demais, né, porque então vamos ter ali no estado líquido, né, o metal que está sendo fundido e os outros em estado sólido, a gente consegue separar. Temos a sublimação, é usada quando um dos sólidos, por aquecimento, sublima, passa diretamente do estado sólido para vapor e o outro permanece sólido. O exemplo, sal ou areia iodo, que vai sublimar ao ser aquecido. Uma observação, né, a naftalina e o enxofre também sofrem sublimação, então também é utilizado nesse processo de sublimação, né, um aquecimento muito elevado que vai causar essa sublimação, né, a passagem direta do sólido para o vapor, né, para o estado gasoso. Temos aqui a decantação, né, a fase sólida, por ser mais densa, sedimenta-se, ou seja, deposita-se no fundo do recipiente por ação da gravidade, mesmo você deixa ali essa mistura em repouso e a própria gravidade vai fazer essa separação, né, a parte mais densa vai ficar na parte mais embaixo e a menos densa vai ficar ali em cima. Então, a gente pode separar de duas maneiras essa parte superior, né? A gente pode virar lentamente a mistura em outro frasco. Então, a gente pode só virar ali, mas lentamente para que isso não misture de novo e você tem de novo essa mistura heterogênea ali, ou com o auxílio de um sifão, né? Transfere-se a fase líquida para um outro frasco através da sifonação, onde tem aqui demonstrando, né, a utilização desse sifão. O que também pode ser utilizado, que eu costumava fazer no laboratório, é usar uma pera de sucção e uma pipeta. Então a gente encaixava, né, a pera de sucção na pipeta e a gente colocava ali dentro do recipiente que contém, né. Aqui, por exemplo, tem um becker ali onde está armazenando essa mistura, né, que já decantou, e a gente só tira a parte superior, né, do líquido menos denso. No caso ali, a parte menos densa que está acima, né? Então é mais fácil fazer dessa forma, né? É o que eu gostava mais de fazer. Temos a filtração simples, a fase sólida é separada com o auxílio de papéis de filtro. A preparação do café e o filtro de água são dois exemplos do uso da filtração no dia a dia, então nada mais é do que estar, por exemplo, fazendo um café, filtrando a água, enfim. Temos aqui uma mistura sólido e líquido. Um bastão de vidro vai ajudar para que esse líquido, né, realmente seja depositado aqui nesse funil. Nesse funil aqui tem um papel de filtro. Aqui vamos ter o sólido que vai ficar retido aqui no funil e o líquido vai ser separado aqui nesse recipiente, que no caso é um becker. Aqui temos uma haste universal, né, sustentando esse funil de vidro. Aqui temos aqui também uma presilha, né, que está sustentando. Temos a filtração a vácuo. O processo de filtração pode ser acelerado pelo uso de uma trompa de vácuo que suga o ar existente na parte interior do quitasato, o que permite um escoamento mais rápido do líquido. Aqui a gente tem o funil de Buchner. Aqui temos um quitasato. Aqui vamos ter uma trompa de ar, né, trompa de vácuo que vai proporcionar esse vácuo aqui para que ocorra essa filtração a vácuo. Centrifugação é uma maneira de acelerar o processo de decantação.
né? Antes a gente falou sobre o processo de decantação através da ação da gravidade, né, que faz esse papel de separação. Aqui utiliza a centrifugação, né, a centrífuga. Utilizando um aparelho denominado centrífuga, na centrífuga, devido ao movimento de rotação, as partículas de maior densidade, né, mais densas por inércia, são depositadas no fundo do tubo. Então, aqui nós temos, por exemplo, um tubo de ensaio. Vamos fazer, né, aqui, utilizar a centrífuga para fazer essa separação. Aqui, o mais denso vai ficar no fundo do tubo, o menos denso aqui, mais próximo da saída, né, da boca do tubo de ensaio. E aí nós temos a separação utilizando a centrífuga. Temos aqui a decantação. Nós precisamos de separar dois líquidos, né? Separam-se líquidos immiscíveis com densidades diferentes. O líquido mais denso acumula-se na parte inferior do sistema. Em laboratório, utiliza-se o funil de decantação, funil de separação ou funil de Bromo. Exemplo, no sistema formado por água e óleo, a água mais densa desloca-se para a parte inferior do funil e é escoada, abrindo-se a torneira de modo controlado. Então, a gente vai utilizar essa torneira para retirar o líquido mais denso. A decantação também pode ser feita de uma maneira mais rudimentar, utilizando-se um sifão, né, a sifonação, mas essa daqui, né, é mais comum, né, utilizando o funil de decantação mesmo para a decantação. Temos aqui misturas heterogêneas, né, gás sólido. Então, vamos usar a decantação, né, a mistura gasosa, né, a mistura gás mais sólido vai se passar através de obstáculos em forma de zigue-zague, onde as partículas sólidas perdem a velocidade e se depositam aqui no fundo. Industrialmente, esse processo é feito em equipamento denominado câmara de poeira ou chicana, conforme esse esquema. Então, aqui a gente vai inserir o gás mais a poeira, né, que é a mistura. E aqui, percebam aqui zigue-zague, né? O gás ele vai se movimentar aqui, numa determinada velocidade, mas aqui, ó, percebam que as partículas sólidas, elas vão batendo aqui, elas vão se depositando aqui no fundo. Então, aqui vai ficar retida uma parte maior de partícula sólida, aqui um pouco menos, até que aqui no final do processo, vamos ter o gás limpo aqui, sendo coletado. E aqui vai ficar retido as partículas sólidas. Temos também a filtração. A mistura passa através de um filtro onde o sólido fica retido. Exemplos, esse processo é muito utilizado nas indústrias, principalmente para evitar o lançamento de partículas sólidas na atmosfera. A filtração é também usada nos aspiradores de pó, onde o sólido é retido, né, poeira, à medida que o ar é aspirado. Então, por exemplo, nas indústrias, onde a gente vai estar, esse vapor, né, esse gás, ele vai ser lançado para a atmosfera, então a gente vai colocar um filtro para que só passe apenas vapor, né? Apenas gás, e as partículas sólidas elas têm que ser retidas para que não polua, né, a atmosfera. Então coloca-se esses filtros. Temos aqui também misturas homogêneas, né? Agora falando sobre misturas homogêneas entre sólido e líquido. Nas misturas homogêneas sólidos líquidos, são as soluções, o componente sólido encontra-se totalmente dissolvido no líquido, o que impede a sua separação por filtração, por exemplo. Os métodos mais usuais de separar os componentes desse tipo de mistura baseiam-se nas diferenças nas suas temperaturas de ebulição, né? Os pontos de ebulição. Então, aqui nós temos a evaporação, a mistura é deixada em repouso ou é aquecida até o líquido, que é o componente mais volátil, sofrer evaporação. Esse processo apresenta um inconveniente, né? Como esse líquido ele vai ser evaporado, ele vai ser perdido. Então, o que vai sobrar ali é apenas o sólido, né? Então, esse processo funciona quando apenas o sólido é o material de interesse e o líquido ele pode ser perdido, ele pode ser descartado. Temos a destilação simples. A gente falou sobre esse equipamento, né, na aula anterior. A mistura é aquecida em uma aparelhagem apropriada, de tal maneira que o componente líquido inicialmente vaporiza-se e a seguir sofre condensação no condensador, sendo recolhido em outro frasco, nesse caso aqui o Erlenmeyer. Em laboratório vai utilizar essa aparelhagem aqui, nós vamos usar para destilação o balão de destilação, aqui um condensador, o Erlenmeyer para armazenar, né, o líquido que foi separado. Aqui nós temos o aquecimento, nesse caso está usando um bico de Bunsen para isso. Temos a destilação fracionada.
são separados líquidos miscíveis, cujas temperaturas de ebulição são diferentes. Durante o aquecimento da mistura, é separado inicialmente o líquido de menor temperatura de ebulição, né, o menos volátil, depois o líquido com temperatura de ebulição intermediária, e assim sucessivamente até o líquido de maior temperatura de ebulição, que é o menos volátil. De menor temperatura, na verdade, vai ser o mais volátil. A aparelhagem de destilação simples é acoplada uma coluna de fracionamento. Então, é a mesma aparelhagem aqui, a diferença é que a gente vai adicionar essa coluna de fracionamento. A gente já viu também essa aparelhagem na aula anterior. Conhecendo essa temperatura de ebulição de cada líquido, pode-se saber pela temperatura indicada no termômetro qual deles está sendo destilado, né, eliminado do sistema. Então, aqui a gente vai ter, nesse balão, né, de destilação, vários líquidos miscíveis entre si. A gente tem uma mistura homogênea e eu não sei o que tem ali dentro. Quando a gente iniciar, quando a destilação iniciar, né, que a gente vai estar tendo aqui gás, né, sendo aquecido, então eles vão começar a ebulir, o termômetro vai indicar a temperatura. E percebendo, né, a temperatura aqui de ebulição, é só buscar na literatura, na internet, enfim. Qual é a temperatura, né, que encaixa, né, nessa temperatura de ebulição? Lembra que a temperatura de ebulição é uma característica da substância pura, né? Então, aqui a gente pode identificar qual é essa substância que está sendo condensada. Enquanto, na coluna de fracionamento, as substâncias vão estar trompando aqui, né? Trompando, então eles vão retornar ao balão para que consiga separar uma substância de cada vez. Exemplos da separação de misturas de água e álcool. A destilação ela é muito utilizada em indústrias petroquímicas, na separação de diferentes derivados do petróleo. Nesse caso, as colunas de fracionamento são divididas em bandejas, ou também são chamadas de pratos. E esse processo também é muito utilizado no processo de obtenção de bebidas alcoólicas, né, no alambique. Aqui nós temos um esquema de como é feito, né, separado aqui nas indústrias petroquímicas, né, a separação dos diferentes derivados de petróleo. Então, percebam aqui esses obstáculos, né, que são as bandejas ou pratos, onde vai separando aqui por temperatura, ó, 370 graus Celsius, 300, 200, enfim, separando aqui gasolina, querosene, óleo diesel e enfim. E temos também aqui um esquema que mostra o tradicional alambique, usado para preparar bebidas alcoólicas provenientes da fermentação de açúcares ou cereais. Então, temos aqui o aquecimento, aqui temos esse recipiente, né, onde tem a garrafa fermentada em destilação. Aqui é o tacho de aquecimento, né, aqui tem o fogo por aquecimento, e aqui a gente tem a entrada de água de resfriamento. Então, esse vai ser aquecido e vai vir para esse recipiente aqui. Tem uma serpentina aqui de resfriamento, esse aqui seria o condensador. Aqui vai ser coletada a água ardente, entrada de água de resfriamento, a saída de água de resfriamento. Então, aqui está resfriando para ser coletada apenas a água ardente. Existem casos de misturas homogêneas de líquidos que não podem ser separados por processos físicos, como, por exemplo, destilação. Isso porque tais misturas destilam em proporções fixas e constantes, como se fossem uma substância pura. Essas misturas são denominadas misturas azeotrópicas. Lembra quando a gente falou das misturas especiais? Que, na verdade, são misturas, mas às vezes têm comportamento de substâncias puras? Então, temos o caso da eutética e da azeotrópica, né? Nesse caso, a gente está falando de misturas azeotrópicas que têm temperatura de fusão variável, mas temperatura de ebulição, né, fixa, como se fosse uma substância pura. Assim, por exemplo, o álcool etílico forma com a água uma mistura azeotrópica, 95,5% de álcool e 4,5% de água, que destila a temperatura de 78,1 graus Celsius, uma temperatura de ebulição fixa, por isso mistura azeotrópica. Então, para obter o álcool anidro, ou álcool absoluto, que seria o álcool puro, sem a água, né, o anidro significa com a ausência de água, com ausência de umidade, utiliza-se processos químicos. Adiciona-se a mistura azeotrópica água e álcool, óxido de cálcio, que reage com a água produzindo hidróxido de cálcio. A seguir, submetemos essa mistura, né, a uma destilação, pois agora somente o álcool destila, sendo, portanto, recolhido puro. Então, é só separar depois o hidróxido, o óxido de cálcio, né, da água. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de mistura azeotrópica e as suas respectivas temperaturas de ebulição.
Misturas gás-gás. Lembrando que misturas de gases sempre são homogêneas, né? São soluções gasosas, então são homogêneas. E assim temos a liquefação fracionada. A mistura de gases passa por um processo de liquefação e posteriormente pela destilação fracionada. A liquefação fracionada é utilizada na separação dos componentes do ar atmosférico, o gás nitrogênio, o gás oxigênio e outros gases. Após a liquefação do ar, a mistura líquida é destilada e o primeiro componente a ser obtido é o gás nitrogênio, pois apresenta menor temperatura de ebulição, né, que é menos 196 graus Celsius. Posteriormente, obtém-se o gás oxigênio, que possui maior temperatura de ebulição, né, menos 183 graus Celsius. Então, temos aqui, né, esses obstáculos aqui onde vai ocorrer essa liquefação fracionada. Fracionada porque vai ser em partes, tá? Essas placas perfuradas permitem a ascensão dos gases e a queda de líquidos. Então, aqui, os gases vão estar subindo, né, aqui, através dessas perfurações das placas, enquanto os líquidos vão bater e voltar. Então, eles podem até subir, mas de acordo com a temperatura, eles vão retornar aqui. A absorção consiste na retenção superficial de gases. Algumas substâncias, tais como o carvão ativado, têm a propriedade de reter na sua superfície substâncias no estado gasoso. Uma das principais aplicações da absorção são as máscaras contra gases venenosos. Aqui temos análise cromatográfica ou cromatografia. Esse método utilizado para a separação e identificação dos componentes de uma mistura é relativamente recente. A palavra cromatografia vem do grego chroma, que significa cor, porque os primeiros compostos separados por esse método apresentavam colorações diferentes. A cromatografia tem a vantagem de permitir até mesmo a separação de componentes em quantidades muito pequenas. O que é a cromatografia? Eu tinha aqui um vídeo para vocês. Não vou colocar esse vídeo agora, eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo posteriormente, né, agora no final da aula, se possível, que é muito importante. E lembrando que cromatografia cai em vestibular, é um assunto muito importante. Mas eu acredito que assistindo esse vídeo e fazendo exercício sobre esse assunto é mais proveitoso do que eu ficar falando aqui para vocês, sem demonstrar realmente como que funciona, né? Eu acho que é mais difícil. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre cromatografia. É isso. Muito obrigada. Se vocês têm dúvidas, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não esqueça de registrar a presença de vocês aqui. Façam os exercícios, tá? Do Drive, leiam o material da apostila da EXAG, tiram dúvidas, isso é muito, muito importante. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Até a próxima!